Olá, meus queridos, muito boa tarde, sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal. Já que não tem carnaval, vamos aprender um pouco sobre história. Um dos assuntos sugeridos que gera muita dúvida e é constantemente cobrado aí nas provas é sobre a expansão muçulmana e como a cultura árabe influenciou o modo de vida da população aqui do Ocidente e quais hábitos foram deixados aí como herança pela cultura árabe. Mas antes de entrar no assunto do surgimento do Islã e da expansão pelo mundo, temos que fazer uma diferenciação aqui, né? Gera muita confusão, tem pessoas que confundem, acham que árabe e muçulmano são sinônimos. Não necessariamente, não exatamente. Nem todo árabe é muçulmano. E para ser muçulmano, não há necessidade de ser árabe. O árabe é aquela pessoa proveniente da Península Arábica. Tanto que a palavra árabe é de origem hebraica, vem da palavra arabá, que significa aí vida selvagem, deserto, né? E o muçulmano, que significa, né, a palavra fiel, crente, submisso, é o adepto do Islã, o seguidor aí do islamismo. O islamismo é a segunda maior religião monoteísta do mundo. Tem cerca aí de 1,6 bilhão de adeptos e isso corresponde a 23% da população mundial. O islamismo, em número de adeptos, só perde para o cristianismo. Tá? E como começou, né? Como surgiu o Islã e como se expandiu aí para fora ali da Península Arábica, que vai aí penetrar no norte da África, que aliás, né, majoritariamente islâmico, e também vai permanecer durante 700 anos ali na Península Ibérica, ali em Portugal, Espanha, sendo expulsos ali em definitivo só em 1492, que foi o ano que os espanhóis descobriram a América. Então, primeiro, né, um grupo muito importante aí para o surgimento do Islã, que vai ter uma contribuição para a disseminação do ideal do Islã, foram os beduínos, né? Quem que eram os beduínos? Então eram pastores nômades, criadores de carneiros, ovelhas, camelos, que eram chefiados por um sheik, daí que vem a origem da palavra. Então a palavra sheik também, ela tem origem nos beduínos, já que sheik era a nomenclatura usada para designar o chefe ali dos beduínos, que praticavam também a pilhagem, ou seja, né, eles praticavam saques em grupos, né, também chamado de raízas, para sobreviver. E assim, eles acabavam, né, usando dessa prática, mas também eram exímios comerciantes. Então, nessas suas andanças, né, lembrando que eles eram nômades ou seminômades, eles viviam muito ali do comércio, tá? Comercializavam ali diversos tipos de especiarias e os animais que criavam, principalmente ali o camelo, um animal que vive, né, que se adapta com mais facilidade ali àquela região desértica ali da Península Arábica, até porque o camelo pode ficar aí de 15 a 20 dias sem beber uma única gota de água. Tá? Também havia os clãs ali, que eram já um grupo de pessoas sedentárias, aquelas que permaneciam mais tempo, né, se fixavam por longo período em uma determinada região, e eram pessoas unidas ali pelo mesmo grau de parentesco, então um grupo bem familiar. E também viviam da economia agrária e também da atividade comercial.
Antes do surgimento do islamismo, a Meca, né, que é o templo sagrado para os muçulmanos, a capital da Arábia Saudita, era uma cidade totalmente politeísta. Porque lá na Caaba, a Caaba, que hoje, né, é o templo de adoração a Alá, Alá que significa Deus único na linguagem árabe, a Caaba era templo de adoração de diversas divindades. Entre elas aí o Baal, que era protetor de Meca, Aulat, que era deus do sol, Almanat, que era deusa do destino, e Alá estava a Pedra Negra, que eles acreditam que foi entregue a Ismael, primeiro filho de Abraão, pelo próprio anjo Gabriel. Tá? Só que como começa de fato aí o Islã? Então vamos lá. Em 570 depois de Cristo, já na era cristã, nasceu Maomé lá em Meca. E o Maomé, Muhammad, né? Maomé é uma tradução do português do árabe para o português, que Muhammad significa louvado, né, em árabe. E Maomé nasceu e fazia parte ali da tribo dos Hashemitas. Os Hashemitas, que era uma linguagem mais humilde ali dos Coraixitas. E quem que eram os Coraixitas? Era uma tribo de comerciantes que eram responsáveis por serem os guardiões ali da Kaaba, né? Então, como começa a história do Islã? O Maomé, ele casou com uma viúva muito rica, chamada aí Khadija, que era, segundo dados aí, mais de 20 anos mais velha do que ele, né? E, enfim, aí o que acontece? O Maomé, depois que ele adquiriu um certo conforto financeiro, já que a Khadija, uma viúva, sua atual esposa, era uma pessoa de muitas posses, com conforto financeiro, o Maomé começa a se dedicar a retiros espirituais. Tá? E em um desses retiros, em 610, segundo a crença muçulmana, o anjo Gabriel ele aparece ali para Maomé. E ele fala, recita, tanto que o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, significa recitação. E o Maomé fica mudo, fica estático, não fala nada. Aí dizem, né, que o anjo Gabriel o abraça duas vezes e fala, recita, recita. E o Maomé começa a dizer coisas que nem ele sabia o que significava, nem ele entendia. Então começa a dizer palavras ali sagradas que ele não tinha o mínimo conhecimento. Então alguns árabes, o próprio Maomé, interpretaram aquilo como uma manifestação de Alá. Ah, beleza até aqui, galerinha? Tranquilo? Aí o que acontece? O anjo Gabriel, ele vai dar ordens a Maomé para retornar a Meca e que ele tinha a missão de salvar o seu povo, ou seja, o povo de Meca, os coraixitas, da vida pecaminosa que levavam. É, o politeísmo era condenado, só existia uma única divindade digna de adoração, que é Deus, Alá, né? Alá que significa Deus. E o Maomé tinha que ir lá e salvar seu povo aí dessa vida pecaminosa. Isso foi ordens dada pelo anjo Gabriel, que falava em nome de Alá, segundo a tradição do Islã. Aí, o Maomé vai, né? O Maomé vai lá para Meca e fala, né? Para os coraixitas, eu vim em nome de Alá, né? O anjo Gabriel me deu a missão para salvar o povo dessa vida pecaminosa. Atitudes que cometemos aqui no nosso dia a dia, tais como politeísmo, infanticídio, tudo isso é condenado por Alá. Os coraixitas, que viviam do comércio, né, principalmente em virtude dessas peregrinações que ocorriam em Meca, de pessoas que se direcionavam ali para Caaba, para
adorar e cultuar essas diversas divindades, o que que acontece? Eles falam, né? Eles chegam em Maomé e falam: Maomé, chega aí, vamos trocar uma ideia. Ó, boca calada. Você quer melar nosso negócio aqui? Se essa galera entender que não existe outra divindade digna de adoração além de Alá, vai melar nosso negócio aqui, né? A gente vive em torno do comércio. E é esses peregrinos que vêm aqui para adorar Alá, ao Maná, ver a Pedra Negra, adorar o Baal, eles compram nossos produtos, eles compram nossos tapetes, eles compram as nossas verduras, ou seja, eles consomem, eles ajudam a movimentar a economia a partir do momento que compram o que ofertamos. Então, boca calada. Aí o que acontece? O Maomé ele consegue juntar um pequeno grupo ali, a maioria parente dele, um grupo que girava ali em torno de 40 pessoas, e em 622, depois de sofrer uma tentativa de assassinato, ele vai fugir para Iatribe. Iatribe, que é a atual Medina. Medina, que significa cidade do profeta. Então, 622 ocorre a Égira. Égira também, que significa partida, que é o dia em que Maomé e seu pequeno grupo fugiu de Meca para Iatribe, atual Medina. E lá, né, o Maomé ele vai conseguindo conquistar simpatizantes para a ideia do monoteísmo, do Deus único. E um grupo que vai dar grande força para Maomé e que vai se identificar com as profecias de Maomé, com seus ensinamentos, são justamente os beduínos, que viviam migrando de região para região. Aí o que acontece, né? Em 630, o Maomé, com seu pequeno grupo, ele retorna a Meca, né? Já mais forte, já mais empoderado, já com um grupo maior de seguidores, ele retorna a Meca. E invadem a Caaba e vão destruir vários símbolos politeístas ali. E vão manter somente a Pedra Negra. Por quê? Porque, como eu disse no início do vídeo, eles acreditavam que a Pedra Negra ela foi entregue pelo próprio anjo Gabriel, aquele mesmo anjo que disse a Maomé, incumbiu ele da missão de salvar o seu povo de uma vida pecaminosa, para Ismael, que é o primeiro filho de Abraão. Então, a Pedra Negra foi mantida e é mantida até hoje na Caaba, templo que hoje, lá em Meca, é para adoração de Alá. Não há culto a outras divindades ali em Meca atualmente, a não ser Alá. Então, galera, vamos lá, né? Continuando aqui, o que então de fato houve de contribuição aí da cultura árabe. Primeiro, o sufixo al, né, que dá origem ao algodão, alface, almôndega, várias palavras que usamos no nosso cotidiano, que foram incorporadas aqui na língua portuguesa, é de origem árabe. Inclusive, o hábito também de se cultivar o alface, de se cultivar o arroz, a cana-de-açúcar, foram hábitos ali introduzidos pela cultura árabe. E outra contribuição que a gente pode colocar aqui da cultura árabe é o algarismo zero, a introdução do algarismo zero aí na matemática. Foi algo desenvolvido pelos indianos, que os árabes aprenderam em contato com os indianos, justamente aí durante essas transações comerciais.
e acabaram introduzindo aqui na matemática. E isso possibilitou que nós conseguíssemos fazer cálculos muito mais complexos a partir da introdução do zero. Então essa é uma grande contribuição dos árabes para a formação aqui da nossa sociedade contemporânea. Ok? Então, continuando aqui, tá? O que acontece? Então, durante a expansão, né, muçulmana, eles vão adentrar ali o norte da África, como eu citei no começo do vídeo, e também a Península Ibérica. Então, por isso que os hábitos, os costumes da cultura árabe, ele vai sendo plantado, vamos dizer assim, disseminado um pouquinho em cada região. Tá? Na África, na Europa e aqui na América. Então, o Islã, ele tem 5 pilares, costumam dizer aqui que ele tem 5 pilares que eu já vou falar para vocês, tá? O primeiro é a Shahada, tá? Ou seja, é aquela crença que não há outra divindade além de Alá e Muhammad, Maomé, é seu mensageiro, seu profeta. O segundo é a Salat. Eu não sei se pronuncia Salah ou Salat, enfim, mas é uma oração que é feita 5 vezes ao dia, direcionada para Meca, de acordo com a posição do sol. Geralmente nas mesquitas, né, mesquita que é o templo, né, de adoração ali para os muçulmanos, é onde os muçulmanos se reúnem para contemplar Alá e aprender mais sobre os ensinamentos do profeta Maomé. Geralmente essas reuniões são feitas na sexta-feira ao meio-dia, tá? E tem o Zagat, que significa aí purificação, crescimento. Então é uma doação que é obrigatória aos mais pobres por parte daqueles seguidores do Islã que têm uma situação financeira melhor, né? E o jejum que ocorre no 9º mês aí do calendário islâmico, né, que é o Ramadã, aonde enquanto estiver luz do sol, o adulto que tiver condições físicas para tal não pode ingerir nenhum tipo de alimento e nenhum tipo de bebida. E a Hajj que é a peregrinação até Meca, que todo muçulmano que tem condição, pelo menos uma vez na vida, deve fazer. Ok, galera? Até aqui, tranquilos? Ah, então, avançando um pouquinho aqui, vamos ver aqui as vertentes do Islã. O Islã tem várias vertentes, mas eu vou focar nas duas principais aqui, até para o vídeo não ficar muito longo. E porque são as duas principais aí também, com o maior número de adeptos, e é onde tem ali os maiores entraves, que tem as maiores divergências aí. Então o que acontece? Em 632, o Maomé faleceu e não deixou sucessor, não deixou herdeiro, não deixou alguém, né, que fosse continuar no seu lugar, ser o califa. Califa para os muçulmanos significa líder. Então, califa para o muçulmano, a título de exemplo, é como o Papa para a Igreja Católica. É o representante mor, o expoente máximo ali do Islã. Então, o Maomé não deixou herdeiros. Aí começa, né, a divergência que dura até hoje entre os principais grupos ali do Islã. Então, começa ali a briga entre os desentendimentos entre os sunitas, que são partidários da Suna, que é o segundo livro mais importante, que contém, né, ensinamentos ali do profeta Maomé, que foi recolhido pelos seus seguidores,
e os xiitas, que significa ali partido de Ali. Ah, mas tá, professor, beleza, qual que é a diferença? Que é o que a gente precisa e quer saber. Então vamos lá. Os sunitas defendem que o representante, o califa, seja eleito pela Ummah. O que é Ummah? Ummah é a comunidade muçulmana, né? Então eles acreditam ali que a comunidade muçulmana pode decidir, pode designar, ou seja, eles votam e elegem o califa. Porque eles acreditam que Maomé, na sua passagem pela terra, já fez toda a contemplação divina, o que não torna necessário que o próximo califa seja alguém descendente direto de Maomé, né? Já os xiitas, que são os partidários de Ali, defendiam o quê? Que quem deveria ter sido califa era o Ali ibn Abi, que era primo e genro de Maomé. Então, os sunitas, eles elegeram ali na época Abu Bakr como califa. E os xiitas não aceitaram, porque eles acreditam que só quem é descendente direto do profeta Maomé é digno de ser califa. E também não aceitam a Suna. O único livro que eles aceitam é o Alcorão. Os sunitas, eles representam a maioria do Islã. Cerca de 85% dos adeptos do islamismo, eles são sunitas. E os sunitas é maioria ali na Arábia Saudita, no Egito, na Indonésia e em outros países. Os xiitas representam 12% do Islã. Por quê? Existem outras correntes minoritárias que eu não vou abordar aqui. Tá? Quem quiser, tiver mais interesse, pesquisa, mas eu não vou dar ênfase nessas pequenas. Tá? Então, os xiitas representam 12%. São maioria ali no Irã, no Iraque e, segundo dados atualizados, também ali no Iêmen. Então, essa é a grande divergência aí do Islã que permanece até os dias de hoje, né? É algo que ficou muito mal resolvido aí até hoje, principalmente depois que o Uthman, que foi o terceiro e califa pós-Maomé, ele foi assassinado. E quando ele foi assassinado em 656, os xiitas empossaram Ali, designaram Ali como próximo califa, Ali Abi, primo e genro de Maomé. E isso iniciou uma guerra civil entre essas duas principais vertentes do Islã. Ah, outra coisa que eu queria conceituar com vocês é o verdadeiro significado da jihad, segundo ali os preceitos do Alcorão. Jihad significa esforço pela causa de Deus, né? Mas alguns grupos radicais, entre eles, né, o mais atual de todos aí, o Estado Islâmico, que é uma dissidência da Al-Qaeda, eles dão uma interpretação de quê? De guerra santa. Por isso que eles recebem o nome de grupo jihadista, né? Então eles distorcem o verdadeiro significado aí da palavra jihad. Tá? Só que a própria Ummah, que é a comunidade muçulmana, consideram eles uns Daesh, que significa aquele que promove a discórdia. Então isso é uma ofensa, uma palavra ofensiva ali para o muçulmano. Então a comunidade muçulmana nunca reconheceu Abu Bakr al-Baghdadi, agora, né, atual, não o Abu Bakr que foi eleito pelos sunitas quando Maomé morreu em 632, é o Abu Bakr al-Baghdadi, que é o líder ali do Estado Islâmico, que estabeleceu na cidade de Raqqa, ali na Síria, um califado informal. A comunidade muçulmana nunca reconheceu o líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, como califa. Ah, então, retomando aqui um pouquinho mais da contribuição dos árabes aí para o mundo ocidental,
Já falei da implantação do zero, né, que foi difundido pelo filósofo Avicena. Eles também contribuíram muito para o desenvolvimento da astronomia, da medicina com Rhazes, né, da matemática. Teve a participação do filósofo Avicena, mas também Al-Khazuri, ele foi ali um grande difusor, ali ajudou na difusão da matemática. A filosofia, Avicena, mais uma vez, aí junto com Averroes. A história com Ibn, a arquitetura, a química, principalmente ali na questão da alquimia, tá? Foram eles os responsáveis pela construção dos primeiros mapas, já que eram grandes navegadores, pela criação da bússola, do astrolábio e também alguns vegetais que consumimos aqui no nosso dia a dia, e frutas como o limão, a moeira, o algodão, né, usado aí para confeccionar roupas e tecidos, o açúcar, foi tudo introduzido aqui pela cultura árabe. E também na literatura, a grande contribuição do mundo árabe para a literatura moderna foi o conto Mil e Uma Noites, que relata a história da princesa Sherazade, que era casada com o sultão, o príncipe Shah Jahan, né? E que ela escapou da morte contando histórias ali durante 1001 noites para o sultão e poupou a vida de centenas aí de outras mulheres, já que o Shahriar, após ser traído, ele jurou vingança às mulheres e executava ali todas a sua esposa. Essa contribuição aí dos árabes na questão da literatura. Quem tiver interesse em saber mais sobre a história da princesa Sherazade e o seu livro aí, o conto Mil e Uma Noites, também pesquisa, porque não dá para me aprofundar nisso, senão o vídeo vai ficar mais longo do que ele já ficou até aqui o presente momento. Pessoal, espero que eu tenha contribuído, espero que vocês tenham gostado. Continue inscrito no canal, compartilhe com seus amigos esse vídeo, deem um joinha, deixe nos comentários se gostou, e de repente alguma informação que eu esqueci, que vocês acham importante acrescentar, ok? E também deixe nos comentários sugestões para próximos vídeos, algum tema que vocês acham pertinente ser abordado aqui, tá ok? Então, agradeço vocês terem acompanhado até agora. Fiquem com Deus e boa sorte nos estudos. Já estava esquecendo, a palavra dinheiro também é algo que foi incorporado pelos árabes, tanto que o dirham, né, que deu origem à palavra dinheiro, mas a fusão do denário, que era a moeda de ouro usada ali no Império Romano do Oriente, é a atual moeda da Arábia Saudita. Então, dirham é a moeda oficial da Arábia Saudita até os dias atuais. Beleza, galera? Um abração. Aproveita que não tem carnaval e vamos estudar.